Boa noite a todos. Que o amor de Cristo nos reúne a cada dia mais e mais durante essa pandemia, né? Estando em casa, nós estamos aprendendo que a gente precisa aproveitar esses pequenos momentos para que a gente possa se conectar ao alto, lembrar que Jesus está perto de nós, que está no comando do planeta Terra, e nós precisamos ter fé. E aprender que na noite de hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre causa das aflições. Isso que está acontecendo com as pessoas nos dias de hoje, com essa pandemia, está gerando algumas aflições, mas aflições essas atuais. Mas a nossa causa das aflições, a gente começa a falar sobre Deus. Deus, que é nosso Pai, bondoso, caridoso, justo, compreensivo, ele fala, olha, Deus conhece tudo e a todos. Essa bondade, essa caridade do nosso Pai vai estar representada na nossa reencarnação. Lá na nossa reencarnação vai estar apresentada essa bondade que Deus tem para conosco, que são seus filhos, né? Então a reencarnação aqui é a maior dádiva que Deus pode dar para que nós possamos depurar todas as nossas faltas. E a maior felicidade que eu posso ter hoje é de estar encarnado num planeta de expiação e prova, o qual é o planeta perfeito para que eu possa me melhorar, né? E me melhorando para uma vida futura, posso estar mais elevado, né? Porque nós somos espíritos reencarnacionistas em elevação. E então, nós estamos o quê? Querendo subir, querendo chegar mais perto possível de Deus. Bom, essa é a nossa meta. Mas, por enquanto, nós estamos aqui, ainda altamente imperfeitos, expiação e prova, né? Vamos passar para o regenerador, mas, por enquanto, expiação e prova. E essas expiações e provas, a causa das aflições anda muito perto da gente. Então, a gente precisa entender que, pela reencarnação, que é a dádiva maior que Deus me deu, eu posso ir melhorando a cada dia, a cada ano, a cada reencarnação. E toda reencarnação é sempre uma chance a mais que Deus nos dá para que possamos nos melhorar. Então vamos subir, vamos nos elevar. Bem, o importante é saber que dentro da causa das aflições existem duas causas, as atuais e as passadas, né? Aí ele diz o seguinte, olha, causa das aflições atuais. Remontando à origem dos males da Terra, vamos conhecer que a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que sofrem essas consequências, né? Essas causas, né? Que passam por essas causas, né? Aí ele enumera algumas dessas causas para nós. Põe: quantos homens caem por sua própria culpa? Né? Quantos? Né? Quantos são as vítimas de sua imprevisão, orgulho e ambição? Né? Quantos arruinados por falta de ordem e perseverança? Falta de ordem e perseverança, quantos? Né? Quantas uniões infelizes? Quantas doenças decorrentes da intemperância e dos excessos? Essas são algumas das perguntas para reflexões. Parar e pensar um pouquinho. Ver que essas causas das aflições têm muito a ver com a gente, com o que a gente faz, com o que nós trazemos para nós mesmos, o que nós fazemos com o nosso perispírito, o que nós fazemos com o nosso espírito, qual é a ligação que a gente tem, a ligação com o que a gente tem, e não a ligação com Deus. Nós precisamos nos ligar a Deus.
Bem, ele diz o seguinte: e causa anteriores das aflições? Como seria então a causa anterior, lá do nosso pretérito? Como as aflições atuais também são por consequências naturais da falta cometida. Isto é, por uma rigorosa justiça, o homem sofre aquilo que fez o outro sofrer. Isso é a página 67 do livro Esquecimento do Passado, primeiro parágrafo. Então, é por aí que a gente começa, então, a conversar na noite de hoje. Nós começamos a falar dessas aflições, tanto do passado quanto do passado quanto do presente. E ele ainda diz: ainda existe outros tipos de aflições que às vezes passam pela gente, nós não sabemos o que está acontecendo, não sabemos por que está daquele jeito, mas são aflições do vício, aflição da agressividade, aflição do ciúme, aflição da fuga, aflição da inveja e aflição do crime. São outros tipos de inveja que passam pela nossa cabeça, que são processados pela nossa mente, mas são aflições. E às vezes nós não sabemos por que dessas aflições, nós não sabemos como apareceu essa aflição, né? E a gente precisa então entender. Ele diz o seguinte, olha, com autoanálise sincera, revelará que na maioria das vezes somos causadores de nossos sofrimentos. Eles existem para nos advertir que erramos e para percebermos a diferença entre o bem e o mal. Suporte os ensinamentos de Jesus. Ou seja, com os ensinamentos de Jesus, ou seja, estudando, nós vamos entender onde erramos, por que erramos e até como erramos. Então ele passa para nós que a gente precisa ater a alguns pontos que ele diz, olha, a inveja, o ciúme, a cobiça, o ódio, a avareza, com essas paixões, o homem traz para si transtornos, súplicas voluntárias, tornando um verdadeiro caos a vida dele, né? Motivo de causas que são indesejáveis, né? Essas aflições que vêm para ele de graça, né? Quando a gente não presta atenção no que a gente está fazendo na nossa vida. E nós precisamos entender que foi nos dado o livre-arbítrio para fazer o que quiser, mas também foi nos dado um dever na Terra para ser feito. Nós não viemos a passeio, ninguém veio a passeio, nós viemos para cumprir uma missão, diferentemente dos missionários, mas nós viemos com uma missão para cumprir. Eu não vim para vir à Terra e pronto, acabou. Vim a passeio, cumpri o meu tempo, vou embora. E o que eu fiz? Nada. Não. Tem que fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa é estudar. Estudar para entender que as causas das aflições são nossas. Não posso transferir para ninguém. Então, quando eu quero me livrar dessas aflições, o que eu tenho que fazer? Trabalhando para o nosso melhoramento moral, tanto quanto para o nosso aprimoramento intelectual, tomando sempre por base os ensinamentos de Jesus. Então eu tenho que melhorar intelectual, moralmente, tomando por base os ensinamentos de Jesus. Então, gente, nós temos a faca e o queijo na mão. Basta cortá-lo. Porque nós temos hoje desse conhecimento, ainda que mínimo, mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer caridade, que fora da caridade não há salvação, e trabalhar. Não importa para quem, a quem, que tipo de trabalho, mas sempre procurando
fazer o bem. Porque aí você também, quem faz o bem, atrai o bem. Quem pensa o bem, recebe o bem. Quem faz o bem, recebe o bem. Então, nós temos conhecimento, sabedoria para poder fazer. Então, vamos fazer cumprir a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos fecham todos os outros, que está resumido nesse só. Então, vamos amar a Deus de todo o nosso coração. Vamos falar desse Pai bondoso, caridoso, que está sempre conosco, sempre nos auxiliando, sempre nos dando a oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que pela internet, né? Pelo vídeo, mas para que possamos entrar em conexão com Ele, estarmos em conexão com Ele diariamente. E Ele ainda diz para nós, olha só, o cumprimento da lei humana alcança todas as faltas? Não. A lei humana alcança apenas faltas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que prejudicam apenas os que a cometem. Estas são punidas pela lei de Deus. Ou seja, ele queria saber se o cumprimento da lei humana cumpre todas as faltas. Não, a lei humana vai pagar as faltas humanas. E a lei de Deus, essa é com Deus. Deus quer o progresso de todas as criaturas, por isso ele não deixa impune nenhum desvio no caminho reto. Ou seja, o caminho, nós temos que traçá-lo. E o caminho tem que ser reto. Porque esse caminho reto, um caminho quando você faz muitas curvas, você demora mais a chegar. E é muito mais cansativo. Quando é reto, é muito mais perto, muito mais reto, é muito mais certo, né? E muito menos cansativo. Ele diz, olha, advertir que a pessoa errou é certo. Você admitiu que você errou. Os sofrimentos vão dar à pessoa que errou a experiência, fazendo sentir a diferença entre o bem e o mal. Tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que faz. Sim, o homem é punido por aquilo que ele faz. Se ele fez certo, ele vai fazer o certo. Se fez errado, se ele fez certo, não vai ser punido. Agora, se ele fez errado, ele vai ser punido, né? Ele diz o seguinte: quando reconhecemos tarde demais nossos erros, temos alguma chance de corrigi-los? Bom, eu reconheci tarde demais que eu errei. Eu tenho alguma chance de corrigir? Sim, lógico. A vida não acaba. Então, se eu não corrigir hoje nessa vida encarnada, amanhã o meu espírito vai encarnar em outro corpo, em outro local, outra cidade, em outro país, que seja. Mas vou ter que pagar do mesmo jeito, tá? A vida não acaba. Tanto malefício exige reparação, como todo benefício contém a recompensa adequada. A misericórdia de Deus não faculta a oportunidade de recomeçar, para o bem. Ou seja, você é criado simples e ignorante e vai evoluindo. Depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, no qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, gente, a gente precisa entender que as aflições, elas estão aí a todo momento, tá? E para terminar, eu queria passar para você o seguinte: olha, todo sofrimento não é uma prova escolhida pelo próprio, é uma prova escolhida pelo próprio espírito para mais rápido progredir, caso que geralmente é aceito com resignação, o fruto dos erros praticados nessa ou noutra vida. A certeza da justiça de Deus nos dá a paciência e a resignação para aceitarmos, transformando-os em ocasião de progresso espiritual. Ele diz: a que se deve o sofrimento, então, do homem
Ele diz, de um lado, faltas por eles cometida, seja nesta ou em vidas anteriores, pela ação rigorosa da justiça distributiva, sofre o que fez os outros sofrer. Então, gente, nós sabemos que se cometermos uma falta agora, nós pagaremos, né? E que o amor de Jesus, os ensinamentos dele, é a base para que a gente não sofra influência dos espíritos. Essa causa dessas aflições serão sanadas a partir do momento que nós começarmos a fazer as coisas certas. Vamos começar a trabalhar na seara do bem. Vamos observar o que Jesus nos trouxe. Vamos observar o que Ele quer para nós. Bem, mas até então nós falamos das causas anteriores, né? Atuais. As anteriores, como já foi dito, ela é bem parecida. E uma pergunta que a gente precisa colocar, ele diz assim, o homem que pratica o mal é sempre punido no decorrer da mesma existência? Nem sempre. Ele pode ser totalmente punido naquela existência, como pode sê-lo praticamente, parcialmente, ou ainda nada a receber neste período. Qualquer punição, porém, não escapa nunca das consequências de suas faltas. Ou seja, pode ser que você fez, mas que na sua próxima vida você não vem pagando tudo, às vezes pagando só um pouquinho. E isso, mas com o tempo, pagaremos. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não expirar hoje, expirará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. Bem, meus irmãos, aqui está para nós, nesses pequenos minutos, o que a gente precisa fazer. Ele não quer sofrer a influência? Ore e vigie, para que não caia em tentação. E essas aflições que nós passamos, nós podemos melhorar essas aflições. Jesus está do nosso lado, nos orientando, nos acalentando, nos pega no colo, faz carinho, nos trata como o seu irmão mais novo, que somos. E nosso Pai está sempre olhando e zelando por nós. Então, vamos fazer o que Jesus nos pediu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Assim, nós estaremos nos protegendo e sabendo que, se alguma aflição me atingir, que eu tenha resignação, consciência que aquilo só é para o meu próprio progresso. Bem, meus irmãos, era isso que a gente tinha para a noite de hoje e gostaria de agradecer, fazendo a oração de agradecimento. Pai, de infinita bondade, agradecido, Senhor, estamos mais uma vez pela hora que termina. Obrigado, Pai, por dar-nos a oportunidade de ouvir um pouco mais de suas palavras. Obrigado, Pai, por nos ensinar a ver com olhos da alma, do coração. Obrigado, Senhor, por fazer-nos ouvir as suas palavras. Obrigado, Senhor, por ensinar. E peço, Senhor, em seu nome, que possamos dar por encerrado o trabalho da noite de hoje, dizendo graças a Deus. Obrigado a todos, boa noite.